Alex Santos da Silva, aluno do 7º semestre do curso de graduação em meteorologia da Universidade Federal de Pelotas. Eu estou inserido no projeto de iniciação científica e meu orientador é o professor Dr. Yoshihiro Yamazaki. Meu trabalho tem como título Aplicação de modelagem numérica sobre ventos intensos no Rio Grande do Sul em dezembro de 2009. O que nós temos observado na costa sul brasileira são condições atípicas da circulação atmosférica. E essas circulações atípicas das condições atmosféricas têm gerado, têm favorecido a geração de sistemas ciclônicos. Em março deste ano, na segunda semana, um sistema ciclônico se desenvolveu sobre a costa sul brasileira e teve características muito próximas do furacão Catarina, que ocorreu também em março, só que no ano de 2004. A diferença é que este que ocorreu neste ano, ele se propagou para o oceano, não causando tantos danos nas regiões costeiras da costa sul, do sul do Brasil. Neste trabalho, eu utilizei o modelo WRF para detectar um evento que ocorreu dia 12 de dezembro de 2009, onde ventos associados com rajadas na ordem de 80 km por hora atingiram o estado do Rio Grande do Sul, principalmente a cidade de Rio Grande, onde houve casas telhadas e quedas de árvores. Então, nesses sistemas ciclônicos, uma tarefa muito difícil é a quantificação de todas as variáveis meteorológicas em diferentes níveis. E uma saída que tem apresentado bons resultados é a utilização de modelos numéricos. Quais foram os procedimentos? Procedimentos foi o armazenamento de dados meteorológicos de superfície através de estações. A estação principal foi a de Rio Grande, que é onde se ocorreu o evento. Nas demais regiões foi utilizado a comunidade IDD, é uma comunidade que disponibiliza dados para diferentes instituições. Eu vou falar um pouco dela mais para frente. Além desses dados meteorológicos de superfície, também foi utilizado o processamento do modelo de massa escala WRF. Nós trabalhamos com o MN5 também, mas o WRF ele tem apresentado melhores resultados nesses tipos de eventos. Nessa apresentação, eu não vou mostrar apenas as saídas, os resultados do modelo para o evento, mas vou falar das ferramentas que nós temos utilizado, desse processamento de armazenamento de dados, envio e transmissão dos mesmos. Aqui são imagens da passagem dos danos que a passagem do ciclone causou. Com exceção dessa imagem da viatura que se localiza na região de Porto Alegre, as margens do Rio Guaíba, e aqui no oceano, litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, as demais imagens são da cidade de Rio Grande. Houve quedas de árvores e casas estelhadas também. Aqui é a distribuição de dados na internet que eu havia comentado com vocês, o sistema IDD. O IDD ele tem uma fonte central nos Estados Unidos e ele é subordinado a um CAR-NCAR. Há mais de 120 instituições, entre elas universidades e outras, associadas a essa comunidade. Note que a maioria delas se encontra nos Estados Unidos, mas a presença de outras fora também. Nós estamos aqui no Centro Federal de Pelotas, estamos cadastrados nessa comunidade. O que acontece? Essas instituições onde estão os pontos cheios são instituições que não apenas recebem os dados, mas eles recebem e enviam também, o que facilita toda a transmissão, deixando uma transmissão mais rápida e confiável. Nós não precisamos ir na fonte central. Nós pegamos os dados de contorno, de condições de contorno inicial para o modelo do GFS, para fazer a simulação da WRF, aqui no CPTEC que fornece esses dados. Então, a vantagem de se utilizar esse sistema é que ele é um sistema descentralizado. Você não tem uma única fonte, você não há posicionamento dessa transmissão de dados. Você pode pegar uma instituição próxima. E, além disso, aquele que recebe, ele também pode tornar um fornecedor de qualquer produto. Uma das vantagens de comentar é que os softwares são gratuitos, a distribuição é em tempo quase real. Então essa comunidade ela foi criada para efeito operacional, não efeito de pesquisa. Mas nada te impede de guardar determinado dado para fazer uma pesquisa posterior. Aqui você pode encontrar dados meteorológicos, imagens satélites, porque há diferentes pontos oferecendo diferentes produtos.
Você encontra resultados de modelos numéricos também e produtos experimentais. Algumas instituições deixam disponibilizado para as outras instituições alguns produtos que você pode fazer animações, utilizar os dados para processar na sua máquina e assim ter novos resultados. Aqui, esse slide é uma ilustração de um dado disponível pela comunidade DD. Aqui se encontram dados de superfície sobre a América do Sul. Ele tem uma abrangência boa. Não estou dizendo que eu utilizei desses dados para fazer o trabalho aqui explicado, mas é uma ilustração, sendo essa e mais outras variáveis disponíveis. O LDM. O LDM é o software de telecomunicações do IDD. É exatamente ele que faz esse transporte de dados. A vantagem de usar o LDM ao invés de FTP é que o FTP muitas vezes você precisa pegar variáveis em diferentes lugares. Então você precisa fazer diferentes scripts, diferentes programas para pegar as diferentes variáveis. E isso acaba te tomando tempo. O LDM não. Você vai na fonte, escolhe, lista os dados que você precisa e você recebe todos eles. LDM significa Local Data Manager, é uma peça fundamental do DD, transmite dados pela internet com confiabilidade e rapidez, justamente por isso, porque não é uma fonte única, são diversos pontos, permite aumentar o volume transmitido também e tem apresentado bons resultados nas transferências distantes. Um ponto importante do LDM é que você pode verificar na página do LDM o seu computador. Tem uma lista de todos os computadores cadastrados no IDD. E ali você pode verificar quais dados estão chegando na sua máquina, a frequência que está chegando e se há alguma interrupção também desses dados. Caso haja alguma interrupção, o LDM tem um algoritmo que ele guarda, ele armazena aqueles dados que você não está recebendo. Ele verifica o último que chegou na sua máquina, guarda aqueles dados e quando você tiver por exemplo, se for uma queda de energia, o que é muito improvável, porque você não vai fazer o IDD, se você não tiver no mínimo um break para segurar por algumas horas a sua máquina. Mas, por exemplo, se haja uma interrupção de energia e esses dados não chegam, aqueles dados que não estão chegando, eles são todos armazenados e aí você volta a receber todos eles, mais esse tempo quase real. Só que esse tempo ele não pode ser muito extenso, porque essa comunidade ela foi desenvolvida para operacional, não para efeito de pesquisa. Então, se ficar muito tempo sem energia, ou houver uma interrupção muito grande, esses dados são descartados e você passa a receber somente esse tempo quase real. Aqui é a topologia da distribuição. Aqui em azul é exatamente o IDD, que é a comunidade e envolve todas as instituições de LDM. Tem uma fonte central que é nos Estados Unidos, essa fonte ela emite os dados. Note que há outras que recebem e emitem esses dados também, mas há outras que apenas recebem, o que é o nosso caso por enquanto. Nós recebemos dados do CBTEC INPE, mas a vantagem é que nós não precisamos ir na fonte. Se todos fossem na fonte, poderia haver sobrecarregamento e falta de confiabilidade nos dados. Agora eu vou falar para vocês do modelo utilizado da WRF, eu vou falar das parametrizações que eu utilizei, as grades que eu fiz. Aqui são os domínios de grade. Eu peguei a primeira grade, abrangindo todo o estado do Rio Grande do Sul e uma boa parte do Oceano Atlântico. A segunda eu fiz com uma resolução maior, pegando mais centralizado o ponto de interesse, que é a cidade de Rio Grande, onde houve um vento associado com rajadas na ordem de 80 km por hora, e eu fiz os dois de forma alinhada. O que significa que cada interação, o domínio maior ele troca informação do domínio menor. E o maior ele tem resolução de 18 km e o menor tem resolução de 6 km. A saída padrão do modelo WRF ela é dada de 1 em 1 hora. Como o objetivo central do meu trabalho era detectar o vento associado a rajadas, e rajadas está associado a escala de tempo muito curta, eu quebrei a saída do modelo. Ao invés de fornecer 1 em 1 hora, eu quebrei para meia e meia hora. E normalmente eu faço esses estudos com o sistema ciclônico utilizando 3 grades. Eu centralizo uma outra aqui com maior resolução para fazer o estudo. Mas como foi um evento, apesar de rápido, mas muito intenso, eu acreditei que apenas alinhando as grades e quebrando a saída seria possível detectar esse evento. Aqui são as parametrizações ativadas na simulação. Eu decidi padronizar para os dois domínios as parametrizações de microfísica, radiação de onda longa, curta e camada limite planetária. Sendo que essas duas, microfísica e radiação de onda longa, eu já havia utilizado em outro trabalho e apresentam respostas muito boas.
eu testei a redação de onda curta e a de camada limite planetária. E aqui na de cúmulos, eu excluí do domínio Butts. Por que eu excluí do segundo domínio? Porque no modelo WRF, quando você utiliza uma grade com resolução menor do que 10 km, a própria física do modelo, as equações inseridas, elas se representam em cúmulos. Você precisa de uma parametrização para grades maiores, com resoluções maiores do que 10 km. Por isso que eu usei o Brett Miller, que também tem apresentado bons resultados. Bom, a característica central do evento, como eu havia dito, são as rajadas de vento de ordem de 80 km por hora, e após a simulação, o modelo revelou temperatura elevada do ar sobre as águas do mar, fluxos de massas de ar em baixos níveis, e essa temperatura elevada do ar sobre as águas do mar coincidiram com aqueles dados recebidos de IDT. E aí eu expliquei que poderia haver transporte de calor e umidade do oceano para o continente, e também foi verificado isso no modelo. Então, como as primeiras suposições estavam sendo obedecidas, eu senti a necessidade de pegar o suporte de uma variável a mais. Eu escolhi a temperatura potencial. Aqui é a saída do modelo para a temperatura do ar no momento de maior intensidade do sistema ciclônico, e aqui é com o enfraquecimento dele. Note que a variação é apenas de 3 horas, foi um sistema que se desenvolveu muito rápido. E a temperatura do ar sobre a superfície do mar, ela se manteve maior do que sobre o continente durante e a passagem do evento também. O que eu fiz? Eu peguei e fixei os pontos de latitude e longitude da cidade de Rio Grande e do ponto de latitude e longitude no Oceano Atlântico no momento de maior intensidade do ciclone. Então eu pude fazer um plano de Fortran para fazer a leitura desses dados de temperatura simulado pelo modelo e compará-los no perfil vertical em diferentes níveis. Então aqui em preto é sobre o Oceano Atlântico no momento de maior intensidade, e verde sobre a cidade de Rio Grande. Até os níveis médios apresentou uma variação de aproximadamente entre 3 e 4 graus Celsius. Então havia realmente temperaturas mais elevadas do ar sobre a superfície do oceano. E com o enfraquecimento, esse perfil se inverteu em baixos níveis. Aqui estão os fluxos de massas de ar em baixos níveis. Eu fixei o nível de 900 hectopascal antes do surgimento desse sistema ciclônico. Os fluxos, eles eram nordeste e tinham ordem de 18 metros por segundo. No momento de maior intensidade do ciclone, do forte ciclone, veja que o modelo ele pegou bem esse forte ciclone e ele registrou aqui velocidade do vento na ordem de 20, 27, 26, 27 metros por segundo, o que dá aproximadamente 90 km por hora. O seu modelo apresenta erros, claro, como os dados observados também apresentam erros. Então, mesmo quebrando a saída, fazendo meia hora, foi possível detectar esses eventos referente à rajada. Eu digo que foi referente à rajada porque a imagem posterior, meia hora depois, houve grande redução nesse valor de velocidade. Bom, o perfil da temperatura potencial. Por que eu peguei essa variável, temperatura potencial? Porque muitas vezes nós alteramos alguma parametrização no nosso modelo e nem todas as variáveis da saída do mesmo nos dá uma resposta coerente, uma resposta fidedigna. Então eu decidi usar a temperatura potencial, porque a temperatura potencial é a temperatura que uma parcela de ar teria num dado nível, caso ela fosse levada a 1000 hectopascal adiabaticamente, sem troca de calor para o meio externo, e com as mesmas condições de densidade de pressão daquele nível. Então, se houvesse grande quantidade de umidade em baixos níveis, esse perfil vertical em altos níveis, ele deveria sofrer uma inversão, tendo valores de temperatura muito, muito altos. E foi o que o modelo revelou. O modelo revelou temperaturas muito altas e em altos níveis, em baixos níveis elas permaneceram praticamente as mesmas, porque você está reduzindo algo a muito próximo, então as suas condições vão ser praticamente não alteradas. E acima houve realmente inversão. E com a passagem do ciclone, do enfraquecimento dele, a mesma coisa, a inversão é que tendo a temperatura do oceano menor do que a de Rio Grande, e eu pude concluir assim que realmente aqueles fluxos de baixos níveis, fluxos de massa de ar em baixos níveis, estavam transportando esta umidade e calor para o continente.
dando início às condições estáveis da atmosfera. A equipe envolvida no projeto sou eu, Alexandre da Silva, a Camila Tavares Vilma e a Bia Martins Costa do Amaral. Todos nós somos alunos do curso de graduação de meteorologia da Universidade Federal. O nosso orientador é o professor Dr. Shimi Yamazaki. Eu agradeço às instituições pelo fornecimento de dados, apoio técnico e financeiro, as referências. Muito obrigado. Alguém tem uma pergunta? Alex, a gente conhece lá do curso, né? Então, Você se identifica? Sou Caio Souza, faço graduação, quarto período na universidade. Minha dúvida é só com relação àquele gráfico de temperatura de TSM, superfície do mar. Não. Esse gráfico. Eu fixei, como nos fluxos, eu fixei a 950 hectopascal. Aí quando eu falei dessa figura, eu falei que a temperatura do ar sobre a superfície do mar e a temperatura do ar sobre o continente. Então esse aí está 950. Não é a TSM. Nem a superfície, né? Porque ele está muito linear, assim, muito organizado. Assim, geralmente a temperatura da superfície, a temperatura do ar da superfície, ela tem uma configuração. Não é da superfície. Alguém mais pergunta? Pode ser que eu tenha percebido. E você chegou a falar qual que é o espaçamento das grades, da grade 1 e da grade 2? Eu falei a resolução. Os pontos, você percebeu a resolução? O espaçamento. A resolução, eu falei que a maior tem 18 km e a menor tem 6. Ah, tá. Eu acho que eu perdi isso. Tá, 18 e 6. Isso. Só mais uma pergunta. Você falou que nos dados observados, você observou rajada de 80, nos dados no IBD, você não falou de rajada de 80 km por hora? Não, 80 km por hora foram os registros da estação de Rio Grande, da cidade de Rio Grande. Então houve a suposição de que esses ventos estariam associados com rajada. Mas assim, desculpa. Então assim, mas isso daí então foi velocidades observadas na estação de Rio Grande. Exatamente. Foram velocidades instantâneas ou eram velocidades médias ao longo do período? Velocidades instantâneas. Velocidades instantâneas. Isso. E aí, pode falar. Mas e aí, isso daí foi exatamente nesse horário que você observou? Sim, exatamente. Alguém mais tem alguma pergunta? Tá, muito obrigado.